Você já parou para pensar em quantas coisas você carrega sem perceber? Não estou falando de peso físico, mas daquele fardo invisível que vai se acumulando dentro da gente. Sabe aquela sensação de estar preso, mesmo quando não existe corrente nenhuma? É sobre isso que vamos conversar hoje. Existe uma linha muito fina entre estar comprometido com algo e estar aprisionado por esse algo. E descobrir essa diferença pode mudar completamente a forma como você vive. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o empurrão que faltava para você começar a viver de verdade. A gente cresce ouvindo que desistir é coisa de fraco, que persistir sempre vale a pena, que quem ama aguenta. Mas será mesmo? Porque tem uma verdade bem inconveniente que ninguém gosta de admitir. Às vezes, a gente não está segurando por amor, a gente está segurando por medo. Medo de começar de novo, medo de encarar o vazio, medo do julgamento dos outros. E aí vai ficando, se convencendo de que aquilo é lealdade, quando na real é só prisão voluntária. Soltar não significa que você fracassou, significa que você entendeu que nem tudo que começa precisa durar para sempre. Que existem ciclos e que respeitar o fim de um ciclo é tão importante quanto celebrar o começo dele. Quando você solta o que não serve mais, você não perde nada. Você se libera. Libera energia, tempo, espaço mental. E, principalmente, libera a possibilidade de algo novo entrar na sua vida. Mas aí vem o segundo problema. A gente não carrega só o que é nosso. Carregamos culpas que não são nossas. Expectativas que os outros colocaram em cima da gente. Cobranças que nunca pedimos, mas que aceitamos sem questionar. É um peso invisível, mas que pesa mais do que qualquer mochila cheia de pedras. Você já reparou como é exaustivo tentar agradar todo mundo? Como é esgotante viver tentando corresponder a versões de você que outras pessoas inventaram? Esse peso não aparece nas costas, mas aparece na ansiedade, na irritação, no cansaço crônico, naquela sensação de que você está sempre devendo alguma coisa para alguém, mesmo quando você já deu tudo de si. E sabe qual é o pior? A gente normaliza isso. Acha que é assim mesmo, que faz parte da vida adulta carregar um monte de responsabilidade emocional alheia. Mas não faz. Você não nasceu para ser depósito de frustração dos outros, nem para carregar sonhos que não são seus, nem para viver uma vida que não escolheu. Agora vem a parte mais complicada, a mente. Porque olha, a nossa cabeça é especialista em nos sabotar. Ela transforma medo em lógica. Faz parecer que resistir à mudança é sensatez, quando na verdade é só pânico disfarçado. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque não era a hora certa, ou porque era muito arriscado, ou porque as pessoas vão achar estranho? A mente cria essas narrativas para te manter na zona de conforto, porque o desconhecido assusta, e assusta mesmo. Mas sabe o que assusta mais? Chegar no final da vida e perceber que você nunca saiu do lugar por medo. Questionar os próprios pensamentos é um ato revolucionário, porque a gente anda no piloto automático a maior parte do tempo. Repetindo padrões, seguindo scripts, acreditando em coisas que nem sabemos mais de onde vieram. Mas quando você para e pergunta, espera, isso é verdade mesmo? Ou é só uma crença que eu internalizei? Tudo começa a mudar. Você percebe que grande parte do que te prende não é real. É construção mental. E se é construção, pode ser desconstruído. E aí chegamos num ponto crucial. Dizer basta. Parece simples, mas não é. Porque a gente foi ensinado que colocar limite é falta de amor. Que quem ama suporta tudo. Que reclamar é frescura. Mas olha, não é. Estabelecer limites é o maior ato de autocuidado que existe. É dizer, eu mereço respeito, eu mereço ser tratado com dignidade, e se você não consegue me oferecer isso, eu vou me afastar. E não tem nada de errado nisso. Aliás, tem tudo de certo. As pessoas nos tratam da forma que nós permitimos. Se você aceita desrespeito, ele continua. Se você aceita ser colocado em segundo plano, você vai continuar lá.
Não é sobre ser duro ou insensível. É sobre valorizar a própria existência, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar e dizer: olha, você merece coisa melhor. Você precisa saber disso sozinho e agir de acordo. E você já passou por uma situação em que precisou dizer basta? Conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Tem um tipo de perda que não aparece em velório. Não tem flores, não tem abraços, não tem pêsames, mas dói do mesmo jeito. São as ausências emocionais. Aquelas pessoas que ainda estão vivas, mas que já não fazem mais parte da sua vida de verdade. Aquele amigo que sumiu, aquele amor que esfriou, aquele familiar que virou estranho. Essas perdas são silenciosas, mas cortam fundo. E o mais difícil de tudo, nem sempre tem explicação. Nem sempre dá para entender o porquê. E tá tudo bem. Porque a vida não é um roteiro com começo, meio e fim perfeitamente amarrados. Às vezes, as coisas simplesmente acabam. E tentar forçar entendimento onde não existe só vai te deixar mais preso ainda. Soltar sem rancor é honrar o que foi vivido, sem ficar prisioneiro daquilo. É agradecer pela experiência, mas seguir em frente, sem amarras, sem ressentimento. Mas aí vem o ego. Ah, o ego. Esse personagem que adora se passar por herói, mas que na verdade é só medo fantasiado de orgulho. O ego é aquilo que te faz dizer: eu não vou me desculpar primeiro. Eu não vou ceder. Eu preciso estar certo. E enquanto você está ali travado nessa postura rígida, a vida passa, as oportunidades passam, as conexões verdadeiras passam. Soltar o ego não é perder dignidade, é ganhar liberdade, porque o ego te mantém preso em versões ultrapassadas de você mesmo. Ele te impede de mudar, de crescer, de admitir erro. Ele transforma flexibilidade em fraqueza, quando na real, flexibilidade é força. É preciso humildade para olhar para dentro e reconhecer: talvez eu esteja errado, talvez eu precise mudar. E isso, meu amigo, é coragem pura. Quando você finalmente solta, seja uma pessoa, uma situação, uma crença, vem o silêncio, e esse silêncio incomoda, porque ele expõe tudo. Não tem mais barulho externo para te distrair, não tem mais drama para te ocupar. E aí você fica ali, cara a cara com você mesmo, com seus medos, com suas inseguranças, com quem você realmente é, sem máscaras. Esse vazio inicial assusta muita gente. Tem gente que corre de volta para o que largou só para não ter que encarar esse momento. Mas se você aguentar firme, se você atravessar esse deserto emocional, do outro lado tem clareza, tem presença, tem autenticidade. Porque é só no silêncio que a gente consegue ouvir a própria voz de verdade. Agora, vamos falar de uma das maiores fontes de sofrimento da vida moderna: expectativas. A gente cansa não só do que viveu, mas do que esperávamos viver e nunca viveu. Daquele emprego que não veio, daquele relacionamento que não deu certo, daquele reconhecimento que nunca chegou. E a gente fica preso nessa frustração, nesse deveria ter sido diferente. Mas olha, a realidade não tem obrigação nenhuma de corresponder às suas expectativas. E quanto mais você insiste em forçar a vida a seguir o roteiro que você escreveu, mais você sofre. Soltar expectativas não é desistir de sonhar, é parar de condicionar sua felicidade a um resultado específico. É aprender a apreciar o que realmente é, ao invés de lamentar o que não é. E isso nos leva direto para a questão do controle. A gente quer controlar tudo, quer ter certeza, quer garantias. Mas a vida não funciona assim. Por mais que você planeje, prepare, se esforce, tem variáveis que fogem completamente do seu alcance. E tentar controlar o incontrolável só gera ansiedade. Fluir não significa ser passivo, não significa cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Significa agir com consciência, fazer sua parte e depois soltar,
Confiar no processo, entender que você pode influenciar, mas não determinar, que você pode plantar, mas não pode forçar a planta a crescer no seu tempo. A rigidez quebra, a flexibilidade se adapta. Qual foi a expectativa mais difícil que você precisou soltar? Compartilha aqui com a gente. As maiores transformações da vida não acontecem com fogos de artifício. Acontecem em silêncio. Acontecem quando você toma uma decisão que ninguém mais sabe. Quando você muda por dentro, mesmo que por fora pareça tudo igual. Essas mudanças internas são as mais profundas. São as que realmente duram, porque mudar de cidade, de emprego, de relacionamento é fácil. Difícil mesmo é mudar a forma como você pensa, como você reage, como você se relaciona consigo mesmo. Essas mudanças não têm data de inauguração, não têm foto para postar, mas são elas que definem quem você realmente é. A verdadeira liberdade não vem de conquistar mais, vem de soltar o que não serve mais, vem de esvaziar, de simplificar, de voltar ao essencial, porque a gente passa a vida acumulando objetos, relacionamentos, compromissos, identidades, e esquece que carregar tudo isso pesa, e pesa muito. Quando você se desapega, você cria espaço, espaço físico, mental, emocional, e nesse espaço coisas novas podem entrar, mas coisas que realmente fazem sentido para você, não para agradar ninguém, não para corresponder à expectativa alheia, mas porque você escolheu, porque alinha com quem você realmente é. E olha, viver de forma autêntica não é fácil, porque exige que você vá contra a corrente, que você decepcione algumas pessoas, que você abra mão de aprovação externa. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver uma vida inteira tentando ser quem você não é, acordar todo dia e vestir uma máscara. Isso sim é exaustão de verdade. A vida leve não significa vida sem problemas. Significa vida sem pesos desnecessários. Significa carregar só o que é seu. Significa escolher suas batalhas. Significa entender que você não pode salvar todo mundo, resolver tudo, estar em todos os lugares. E tá tudo bem. Você não é super-herói. Você é humano. E ser humano já é difícil o suficiente. No fim das contas, tudo se resume a isso. Você vai passar a vida inteira aprendendo a soltar. Soltar pessoas, soltar situações, soltar versões antigas de si mesmo, soltar ilusões, soltar controle. E cada vez que você solta, você respira um pouco mais fundo. Você anda um pouco mais leve, você vive um pouco mais de verdade. Então, se tem algo hoje pesando em você, seja um relacionamento tóxico, um emprego que te sufoca, uma culpa que não te pertence, lembra, soltar não é desistir, é permitir que a vida flua. É confiar que do outro lado tem algo melhor esperando, mas esse algo melhor só pode chegar se você abrir espaço para ele. Ninguém disse que seria fácil, mas garanto que vale a pena. Porque quando você finalmente se desapega do que te prende, algo mágico acontece. Você descobre quem você realmente é. E não existe liberdade maior do que essa. Depois de tudo que conversamos aqui, qual é a primeira coisa que você precisa soltar na sua vida? Deixa aqui nos comentários.